semana a gente ficou sabendo que só vamos voltar a princípio em setembro, então temos que continuar por aqui mesmo. Então, nós estamos falando sobre a demografia, dando continuidade ao nosso assunto. Semana passada a gente viu as teorias demográficas, né? Algumas teorias que explicam o movimento e o crescimento ou a diminuição da população mundial. E agora a gente vai ver as fases por que essa população passou de crescimento. Então, a primeira fase, essas fases, elas são divididas segundo a ONU, de acordo com a porcentagem de crescimento que ela apresenta. Então, ela vai ter característica lenta, se ela tiver de 0 a 1% do crescimento total da população daquele lugar que está sendo estudado. Vai ser considerado rápido se tiver 1,1 a 2%, acelerado de 2,1 a 3%, e vai ser considerado uma explosão demográfica, né, um aumento muito exagerado da população, se crescer mais de 3% anualmente. Então, essas características e essas faixas foram divididas em fases. Então, a primeira fase do crescimento mundial da população, ela acontece desde o século V a.C. até o início do século XVII, que é o início da Revolução Industrial. Então, quais são as características da primeira fase? A economia era, na maior parte, rural. Então, as pessoas tinham muitos filhos para ajudar no serviço do lugar onde moravam, né? Se eles moravam lá na parte rural, então, numa fazenda, num sítio, numa chácara, enfim, no seu território, lá onde eles habitavam, precisavam de bastante mão de obra. Então, a família sendo grande, essa mão de obra viria gratuitamente. Então, a taxa de natalidade nessa época, nessa primeira fase, era bem alta. Mas por que se a taxa de natalidade era alta, como que o crescimento pode ser lento? Justamente porque o número de óbitos também era muito elevado. Então, a elevada taxa de mortalidade. Então, taxa de natalidade alta, taxa de mortalidade alta também, a população não cresce, né? Nasce muito, mas morre muitos também. Então, o crescimento vai ficar quase que nulo. Por que tinha essa taxa de mortalidade muito elevada? Muitas guerras durante esse período e muitas epidemias, né? Hoje a gente tem alguns tipos de remédio que, na época, nesse período aí da primeira fase, matavam com doenças muito simples, infecções que hoje a gente tem antibióticos para resolver. Na época era letal. Então, o aumento da população nessa primeira fase foi bem pequeno. Aí vem a segunda fase. A segunda fase, ela tem o período fechado de 1650 a 1850. Então, foram 200 anos que perdurou essa segunda fase. A principal característica dela é que o crescimento foi rápido. Então, a população aumentou em grande número durante esses 200 anos. Quando ocorreu? Durante o início do capitalismo comercial, a época das grandes navegações, as pessoas saindo, né, dos seus países, conhecendo países novos e dando final ao capitalismo comercial, ao capitalismo industrial. Alta taxa de natalidade, então as famílias tinham muitos filhos para aumentar a renda. Aí, como eles saíram do campo, foram para a cidade, porque a indústria surgiu, né, com a Revolução Industrial. Então, eles tinham que ter bastante mão de obra para trabalhar nas fábricas. As famílias precisavam de dinheiro, então eles teriam muitos filhos para aumentar a renda. Nessa época, as mulheres poderiam trabalhar e levar seus filhos pequenos para trabalhar e eles ganhariam um salário em troca. Aí, por que o crescimento foi rápido? Houve uma grande taxa de natalidade, né, a alta taxa de natalidade, e uma taxa de mortalidade baixa. Por quê? Nessa época, a medicina começou a ter alguns tipos de avanço. Então, alguns medicamentos começaram a surgir, algumas vacinas começaram a surgir, e as pessoas começaram a morrer menos. Então, a taxa de mortalidade foi menor. Nesse período de 200 anos, a população mundial dobrou. Então, houve um crescimento bem rápido.
Após isso, nós temos a terceira fase, né, que é um crescimento acelerado. O período que durou de 1860 a 1945. O que teve nesse período? 1945, 1950, mais ou menos. Foi nesse período que nós tivemos a guerra e o final da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? O mundo, enquanto estava em guerra, houve também avanços da medicina por conta da guerra, né? Hoje a gente até utiliza alguns instrumentos que foram utilizados durante a guerra, foram criados antibióticos e remédios justamente para tentar amenizar um pouco a mortalidade durante a guerra. Aí a taxa de natalidade aumentou no pós-guerra, né? As pessoas vieram, quem sobreviveu à guerra veio para casa, e aí os países, para se reconstruir, precisavam de bastante operários também, então as famílias continuaram tendo muitos filhos para aumentar a renda, porque o mundo inteiro passou por uma crise na pós-guerra, porque estava tudo, a economia estava toda atingida durante a guerra e depois da guerra, do final da guerra também não foi diferente. Mas então a taxa de natalidade foi aumentando e a taxa de mortalidade diminuiu por conta dos avanços médicos. Esse período durou quase 90 anos, mais ou menos, né? Cerca de um século. E nesse período a população dobrou de novo. Na fase anterior ela levou 200 anos para dobrar, nessa fase ela levou 100 anos só para dobrar. Então o crescimento foi bem mais acelerado do que na fase anterior. Aí nós temos a quarta fase, que é a chamada de explosão demográfica. Ela durou 30 anos. Foi durante esse período que a população, em 30 anos, a população dobrou de novo. Nós atingimos os 5 bilhões e meio, quase 6 bilhões de habitantes nesse período. Então nós tínhamos muita gente. Aí os países começaram a fazer estudos ou ajuda ou dando informações sanitárias para as famílias, diminuírem o número de filhos. Alguns países adotaram a lei do filho único, como é o caso da China, com punições severas se a família tivesse mais de um filho. Então, entre todos os países, o que teve mais repercussão foi na China, porque realmente eles fizeram uma lei do filho único, como eu já tinha dito. Se a família tivesse mais de um filho, no início essa lei era muito dura, ela matou, digamos assim, muitas crianças, porque as pessoas sempre tiveram a predileção de ter um filho homem, principalmente nessa época. E aí, quando a mulher engravidava e descobria que era menina, fazia o aborto, ou então esperava nascer e matava a criança. Então, foi uma fase muito chocante para o planeta todo. Aí, teve uma repercussão muito negativa em relação a essa dureza da lei. E aí, eles foram amenizando. A partir do momento que a família tivesse o segundo filho, teria que pagar multa e não ir preso, ou ter uma repercussão menos forte que teve, né? Aí era só uma multa, mas mesmo assim a China, ela tem esse aspecto de 0 ou 80, né? Não tem 8 ou 80, não tinha esse meio termo. E aí, como repercutiu muito mal essa ideia do filho único, hoje a China é uma das maiores populações do mundo, mas ainda, apesar de não existir mais a lei desse filho único, as pessoas cresceram com essa história de que quanto menos filho tiver, melhores condições de vida eu vou poder dar para essa criança. Então, as famílias chinesas, elas são menores, assim, não tem um crescimento muito grande. Então, essa quarta fase, ela é chamada de explosão demográfica. Foi um período de êxodo rural muito grande, então bastante gente saiu do campo, foi para parar nas cidades. Aí houve uma explosão muito grande de gente nas cidades, onde aumentou a violência, onde aumentou a marginalização
porque as pessoas vinham do campo e não tinham estudo para competir com as pessoas que já estavam morando na cidade, acabam ficando desempregadas nesse período. Aí tem muitos filhos também por conta da falta de informação e também para ajudar na renda. Quanto mais pessoas estivessem na casa, melhor seria, porque cada um poderia trabalhar e ajudar na renda. Aumentou também o número da população porque as condições médico-sanitárias, com o passar do tempo, ela foi só evoluindo, né? Então nós tínhamos mais vacinas, melhores condições sanitárias, esgoto tratado, água limpa. Então a qualidade de vida das pessoas melhorou e elas começaram a viver mais, morrer menos. E aí, como eu já tinha dito, a população mundial dobrou em 30 anos. E aí nós chegamos na quinta fase, que nós estamos nela a partir de 1980, onde há uma diminuição do crescimento. O que explica essa diminuição no crescimento? Apesar de hoje nós já chegarmos a mais de 7 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo, quase 8 bilhões de pessoas habitam o nosso planeta, a taxa de crescimento populacional ela vem diminuindo. Por quê? Porque a partir de 1980, a informação sobre a família, sobre o planejamento familiar, ela se expandiu muito. Houve uma maior participação da mulher no mercado de trabalho, então a mulher trabalhando, ela possivelmente terá menos filhos, a gente já tinha comentado isso na aula anterior, né? Quanto maior for a escolaridade da mulher, menor é o número de filhos, e a partir de 1980 há uma explosão assim na questão da participação da mulher no mercado de trabalho. Além dela trabalhar, ela estuda, então ela vai ter menos filhos, sim. Então a quantidade de nascimentos vai diminuir. A queda de natalidade também é explicada pelo avanço dos métodos anticoncepcionais. Então a mulher tem a liberdade de tomar pílulas anticoncepcionais ou outros métodos que possam existir, além da própria esterilização, né, que são as operações masculina e feminina que poderá ser feita para que se evite ter os filhos. Mas essa quinta fase ainda tem países do mundo que não atingiram ela, tá? Ainda tem países que estão lá na explosão demográfica, por conta da falta de informação, por conta da falta de dinheiro, de investimento. Nem todos os países estão nessa fase. O Brasil, sim, tá? O Brasil, a população brasileira, ela tem diminuído, o crescimento lentamente, mas tem. O número de filhos por mulher tem diminuído cada vez mais. E essa fase, ela é chamada de transição demográfica, justamente porque não ocorreu no mundo todo de forma semelhante. Como eu já tinha dito, tem países que ainda estão na quarta fase, certo? Espero que tenham entendido. Para a gente continuar esse assunto, ele é um assunto longo, como eu já tinha dito desde o início para vocês, mas devagar a gente vai conseguindo vencer os conteúdos, certo? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus.